Trabalho num centro espírita há 21 anos e, nesse tempo, houve muitas mudanças. Porém, o grupo atual, embora eu goste de todos, não consigo me sentir parte dele. É um grupo meio exclusivista. Saí algumas vezes, mas não tive paz e acabei voltando. Embora não me sinta parte do grupo, me sinto parte da casa. Como entender isso? O que fazer? E aí ela completou também, Jorge, dizendo que ela mora numa cidade muito pequena e só tem uma casa espírita. E ela queria muito ouvir um comentário seu sobre isso. Bom, não tem o nome. Minha querida amiga, minha irmã. Quando as nossas cidades são muito pequenas, a gente não tem uma outra opção para que a gente consiga ter uma nova casa. Então, onde a gente vai buscar alimento se só temos um centro espírita para participar? Nas redes sociais. Alimente seu coração com as redes sociais. Procure a sintonia daquilo que você pensa, daquilo que você gostaria de ouvir, dos esclarecimentos que lhe faltam, nas diversas palestras que o Movimento Espírita oferece, através do YouTube, do Facebook e da Web Rádio Fraternidade, além das outras rádios espíritas que nós possuímos no Brasil e que fazem um trabalho muito bom de divulgação da mensagem espírita. Então, do ponto de vista de conhecimento, você pode encontrar uma via alternativa através desses instrumentos. Uma outra via alternativa que você também tem para complementar essa questão do conteúdo são as obras espíritas. Nós temos obras excelentes. Dê prioridade para as obras que sejam mais conhecidas, as mais antigas. As obras recentes nem sempre têm essa substância doutrinária que a gente gostaria de usufruir. Então, eu lhe recomendaria a obra de Kardec, especificamente, em primeiro plano, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, a obra de Joana de Ângeles, a obra de Ivone Pereira, a obra de Vinícius, a obra de Manuel Filomeno, a obra de Amélia Rodrigues. São autores que possuem um material muito bom e que formam um conteúdo muito interessante de entendimento do que seja a doutrina espírita. Então, do ponto de vista da relação com o conteúdo, entendo que essa seja a maneira mais razoável de você trabalhar esses conhecimentos. Agora, isso não é suficiente, porque nós não somos só conhecimento. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. A parte do instruí-vos, você pode conseguir através desses instrumentos, quais sejam as redes sociais e as boas obras espíritas, para que formem para você esse arcabouço de conhecimento. Falta o segundo elemento, que é especificamente a relação mais próxima de convivência com as pessoas. Nesse particular, é provável que o grupo espírita que você participe seja o grande desafio. Talvez a nossa tarefa seja exatamente entender os outros. Entender os outros e conviver numa casa espírita com algumas dificuldades. Não que a gente tenha que ser o mártir para se sacrificar, renunciando a tudo. Não nesse sentido, porque às vezes nós também temos parcela de culpa. Mas é participarmos da reunião e tentando fazer o esforço para entender os outros. Porque quando nós abandonamos a tarefa porque somos incompreendidos, nós também perdemos uma chance de colaborar. Daí, a permanência nossa é muito importante. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nos meus 40 anos de doutrina espírita, eu aprendi uma coisa. Nunca vi nenhuma casa que se dividisse e que prosperasse. Todas, sem exceção, eu estou dizendo sem exceção, aonde havia um grupo e esse grupo brigou e dividiu, quando formaram duas casas, as duas minguaram. Então, a gente deve evitar dividir, porque a casa dividida sobre si mesmo, ela rui. Então, é muito prudente que a gente permaneça nos nossos postos, dando o contributo que a gente vai dar. Se a diretoria é difícil, vamos exercitar um pouco a nossa humildade, a nossa paciência, e tentar verificar o que essa diretoria pode ter de positivo. Eles não podem ter só defeito. Deve ter alguma coisa também que é boa. E a gente vai exercitando.
dando o nosso contributo e fazendo desse grupo um grupo de instrumentação para a nossa mudança interior, em que a gente diz, olha, eu sou uma pessoa impaciente. Nossa, eu sou uma pessoa que me irrita com facilidade. Eu vou aproveitando o grupo para ir descobrindo quem eu sou. E, tanto quanto possível, não conspirar contra a diretoria. O que é conspirar? Às vezes a gente não concorda e a gente começa a observar pessoas que também não concordam e a gente vai imantando essas pessoas e vai criando um grupo que se opõe à diretoria da casa e cria um grupo de pessoas difíceis. Não faça isso. Não se junte com pessoas para formar um bloco de oposição à diretoria que está composta. O ideal é que a gente trabalhe com serenidade, participe da casa. É difícil? Às vezes é difícil, mas talvez seja essa a nossa grande tarefa. Talvez seja esse o nosso campo de trabalho. Alguns têm que trabalhar fortemente no trabalho assistencial, outros fortemente na tarefa de divulgação, outros trabalham de maneira muito acentuada na atividade de mediunidade, e de repente o nosso é a atividade de entender as pessoas para não permitir com que aquela peça tão importante, que é a única casa espírita da cidade, ela se desagregue. Então, dar o nosso contributo para ela, não conspirar contra a diretoria e, sem desejar o mal ao próximo, ter a consciência de que as pessoas também desencarnam. A diretoria também passa. Então, o que é que a gente faz? Permanece na casa, permanece colaborando e, tanto quanto possível, a gente implanta um grupo de estudo sistematizado na instituição, se isso não for criar problema. O grupo de estudo sistematizado não pode ser uma casa dentro da casa, ele é uma tarefa da casa, mas ele precisa trabalhar para criar um corpo de pessoas que tenham uma leitura mais próxima daquilo que o movimento espírita entende como sendo mais adequado, para que você vá multiplicando aquele pensamento. E na medida que o tempo vai passando, se nós soubermos ser habilidosos, nós vamos poder amanhã ter mais condição de ter outros companheiros conosco para se juntar, sem conspirar, sem dividir e sem tentar tomar de assalto a diretoria, mas criando um grupo de estudo, um grupo de trabalho, participando junto, exercitando virtudes para que a gente consiga crescer. Abandonar a tarefa não é bom negócio. Nós depois nos sentimos muito vazios, nos sentimos tristes. Então a gente se compensa através da rede social, da literatura, dá o nosso contributo, forma os grupos de estudo e espera pelo amanhã, porque os mentores também estão desejosos de fazer mudanças dentro do movimento espírita.